Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem e se cuidando. Esse é o segundo vídeo sobre resíduos sólidos e o último dessa disciplina de sustentabilidade na gestão urbana. Vamos abordar a legislação e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Começaremos por uma linha do tempo sobre a legislação. Vejam nesta linha do tempo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos é recente, é de 2010, 30 anos depois da instituição da Política Nacional de Meio Ambiente. Isso significa que o assunto é complexo e, como passa pelo setor produtivo e econômico, é mais difícil alinhar as obrigações. Vemos na figura que em 1989 foi firmado um acordo internacional, a Convenção de Basileia, sobre a proibição de importação de resíduos perigosos. Se você assistiu ao documentário Obsolescência Programada, que eu indiquei no vídeo passado, deve ter observado como chegam containers e containers de lixo eletrônico em Gana e suas consequências. Em 1991, foi elaborado um projeto de lei para disciplinar os resíduos sólidos, principalmente os da saúde, mas a discussão foi retomada em 2004 pelo Ministério do Meio Ambiente. Pois é, pode até ter demorado para ser publicada, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos é bem completa. Ela tem definições, que já abordei no vídeo passado, princípios, objetivos, instrumentos e classificação dos resíduos, entre outras seções. Com relação aos princípios, eu gostaria de destacar alguns. Primeiramente, os princípios de precaução e prevenção. O princípio da prevenção é usado quando existe certeza científica do dano ambiental. Assim, a lei prevê medidas que evitam ou reduzem os danos. Diferentemente da precaução, que é o princípio usado quando há incerteza científica do dano ambiental. Neste caso, a lei usa a proibição. Outros princípios da lei são sobre a análise do ciclo de vida dos resíduos. A lei diz que a primeira ação com relação aos resíduos é a redução. Se não for possível a redução, é preciso fazer o reuso ou reutilização. Se não for possível a reutilização, deve-se reciclar. E somente se não der para reduzir, reutilizar ou reciclar, os resíduos devem ser tratados, ou seja, enviados para compostagem, incineração ou coprocessamento, como vimos no vídeo anterior. Caso nada disso seja possível, então os rejeitos devem ser levados para um aterro sanitário para disposição final. Outros princípios interessantes da lei são: princípio do poluidor-pagador. Quem polui mais, paga mais. Princípio do protetor-recebedor. Aquele que preserva, recebe recursos financeiros. E princípio da responsabilidade compartilhada. No caso de alguns resíduos, principalmente perigosos, tem responsabilidade pelos resíduos quem fabrica, quem comercializa ou quem consome. Por exemplo, eu tenho responsabilidade pelo destino de pilhas e baterias, produtos eletrônicos, lâmpadas, pneus, óleos lubrificantes e agrotóxicos. Os objetivos da lei estão no material que eu enviei, então vou passar para os instrumentos, certo? Os instrumentos são ações práticas de como a lei deve ser implantada. Para isso, temos nessa política, por exemplo, a logística reversa, que é a ação relacionada ao princípio da responsabilidade compartilhada. Vocês já devem ter feito a atividade anterior, em que a logística reversa era um conceito que vocês deveriam explicar. Outros instrumentos da lei são planos de resíduos sólidos, a coleta seletiva, a educação ambiental, o Sistema Nacional de Informações, a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento, entre outros. Com relação à classificação dos resíduos, a lei divide em duas categorias: origem e periculosidade. Com relação à origem, a lei classifica os resíduos em resíduos sólidos urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos agro-silvopastoris, resíduos de serviços de transportes e resíduos de mineração. Com relação à periculosidade, a lei classifica os resíduos em perigosos e não perigosos. Os resíduos perigosos são aqueles que têm características corrosivas, reativas,
explosivas, tóxicas, inflamáveis ou biológicas, como micro-organismos patogênicos. Os resíduos não perigosos são aqueles que não têm essas características. Eles podem ser inertes, quando não se degradam facilmente, como por exemplo vidro, plástico, metal, ou podem ser não inertes quando se degradam, como papel ou resíduos orgânicos. Como eu já recomendei uns filmes na aula passada, quero aqui deixar registrado um documentário bem interessante sobre a valorização dos resíduos recicláveis. Chama-se Lixo Extraordinário, de um artista brasileiro chamado Vicky Muniz. Neste documentário, o artista selecionou pessoas que moravam em um lixão, no Rio de Janeiro, e fez fotos com eles. Depois, reproduziu essas fotos em uma escala bem maior, organizando resíduos recicláveis, e fotografou novamente. O resultado foi impressionante, tanto artístico como social e ambiental, digno de ser assistido. Com relação aos planos de resíduos sólidos, a política prevê que seja realizado plano nacional, planos estaduais, planos por regiões metropolitanas, planos intermunicipais, planos municipais e planos específicos, como o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para novas construções, reformas ou demolições. No Plano Nacional, que é de 2012, vocês encontram várias informações sobre resíduos. E nos relatórios da Abrelp tem informações mais atualizadas. Também encontramos nas publicações da Abrelp informações sobre gestão integrada sustentável de resíduos. Essa forma de gestão relaciona os planos de resíduos sólidos com planos ambientais, planos de saneamento, planos energéticos, planos de saúde e outros planos. Com relação ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, vocês já conhecem. Lá vocês encontram informações por municípios sobre vários indicadores relacionados aos resíduos. Se vocês tiverem dúvidas, tem um glossário específico para resíduos. No material que eu enviei tem algumas sugestões de pesquisa, caso vocês tenham se interessado pelo assunto. Para finalizar esse vídeo e essa disciplina, quero dar para vocês um feedback dessa disciplina nesse formato, à distância. Eu poderia resumir a experiência em uma frase. Foi péssimo. Sério, gente, durante esse semestre eu não convivi com vocês, não tomamos café na cantina para falar de assuntos aleatórios, não rimos, não tivemos piadas nem memes e eu não aprendi nada com vocês. Talvez nas atividades vocês possam me ensinar algo novo, mas nada substitui a interação de uma sala de aula com a riqueza que tem o nosso mestrado interdisciplinar, com as experiências de vocês. Fechamos o conteúdo? Sim. O novo formato foi para minimizar os impactos do isolamento e tudo que havia sido programado foi passado a vocês. O único lado bom é que eu, que nunca tinha sonhado em ser youtuber, fiz uma série de vídeos. Mas isso também teve lá o seu preço. Aprendi com os youtubers que não é nada trivial fazer um vídeo. Para fazer um vídeo de 5 minutos, talvez eu tenha gastado umas 4 horas, de verdade. É porque são várias etapas, né? Tem a etapa de pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção é preciso organizar o que vai ser falado, a sequência lógica, as atividades. A produção é a gravação em si, a parte mais fácil, mais rápida. E ainda assim foi super complicada. Eu descobri que meu computador não tem habilitada a câmera. E para eu não gastar muito tempo com isso, eu decidi gravar com o celular. Acontece que o meu celular não tem memória para vídeos muito grandes. Então, pedi o computador do meu marido emprestado, que só poderia me emprestar no final de semana, porque ele tem reunião todos os dias, em todos os horários. Então, no sábado, acordei bem cedo, me preparei e consegui gravar alguns vídeos. Mas, logo, meu vizinho também acordou, animado, e ligou um soprador de folhas. Gente, por que alguém tem um soprador de folhas? Não podia ser uma vassoura? Bom, como se não bastasse, logo depois ligaram uma batedeira que parecia uma betoneira de concreto. Surreal. Resumindo, só consegui gravar na hora do almoço, porque inclusive os meus filhos estavam de boca fechada, comendo. Depois disso vem a etapa de pós-produção, que é a edição, onde entram os cortes, as narrações das figuras, legendas. Essa etapa é super demorada, uma barbaridade,
E eu nem tenho um programa top de edições. Não consegui, por exemplo, equalizar o som da gravação e das narrações. Vocês devem ter percebido nos tutoriais que o som ficava mais baixinho. Mas, surtos à parte, o resultado vocês têm aí nesses 11 vídeos. E agora, como última atividade, vocês terão que gravar um vídeo de até 3 minutos contando o que acharam dessa experiência de ter aula remotamente. Falem sobre a organização do conteúdo, se as atividades foram adequadas, se o tempo para as atividades foi adequado, enfim, o que quiserem. Esse feedback vai me ajudar, inclusive, a melhorar a metodologia para as videoaulas futuras, já que eu acho que isso agora vai acontecer com mais frequência. Então é isso, pessoal. Espero que essas aulas possam ter ajudado vocês para a construção de uma ideia do que seja sustentabilidade na gestão urbana. E espero também que possam despertar em vocês uma curiosidade sobre o assunto para pesquisas nesta área. Assim, termino essa disciplina com o real desejo de dias melhores a todos e até um futuro próximo.